Qual é o seu nome? Esse é o nosso tema. E eu queria que você me acompanhasse em Gênesis 32, 22 ao 26. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava contra ele, até o romper do dia. Vendo que este não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir, se você não me abençoar. Depois que Jacó passou tudo para o outro lado, ele ficou sozinho. Entenda que Deus só encontrou com Jacó quando Jacó estava sozinho. Ele não estava com sua família, ele não estava com ninguém mais. Ele estava literalmente sozinho. Ele já havia passado tudo para frente. Então, Deus luta com Jacó até o amanhecer. O anjo do Senhor luta com Jacó até o amanhecer. Só que Jacó não desiste. E então o anjo toca na articulação de Jacó para que ele desistisse. Mas Jacó não desiste. Jacó continua. Jacó estava determinado a receber aquela bênção. Jacó estava determinado a lutar com o anjo, a sair dali com a vitória. Ele tinha uma determinação, que era não desistir. E eu quero pegar essa lição e quais foram as reações de Deus. Como Deus reagiu a essa situação de Jacó. Primeiro ponto. Ele pergunta o nome de Jacó. Qual é o seu nome? Gênesis 32, 27. Então o homem perguntou: como você se chama? E Jacó responde: Jacó. Entenda que Deus perguntou o nome de Jacó. Ele já sabia. Deus sabia o nome. O anjo do Senhor sabia o nome de Jacó. Mas ele queria que Jacó entendesse o nome dele. E o segundo ponto da reação de Deus é que Deus troca o nome de Jacó. O nome Jacó, ele quer dizer enganador. Quer dizer que ele é um homem sem princípio. Quer dizer que ele é mentiroso, um homem falso. Jacó significa isso. E então Deus entende que existe uma necessidade em mudar o nome dele, para que mude a natureza do homem Jacó. Então ele fala, no versículo 28, ele vai falar assim: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Olha que forte isso. Você já se imaginou vencendo uma luta contra Deus, contra o anjo do Senhor? Você já se imaginou tendo uma luta com ele? Eu particularmente nunca tive, nem imaginei algo nesse nível. Mas o que eu quero dizer com você é que Jacó teve essa oportunidade e ele lutou até o último segundo de força que ele tinha. Naquele momento, Deus não testou apenas a força de Jacó, ele testou a fé de Jacó. Ele testou a determinação, o foco, o que ele estava pronto para fazer, se ele realmente queria se tornar um novo homem. Você desistiria antes ou depois de Deus tocar na tua articulação? Eu quero que você entenda que às vezes na nossa vida hoje, aqui no atual, eu sempre digo que a Bíblia ela é viva e eficaz e ela se renova todos os dias. Então o que eu quero dizer para você é que a articulação que foi tocada de Jacó era o que precisava ser tocado naquele dia. Mas e você? Quais são as articulações que Deus tem, que Deus precisa tocar na sua vida para que você viva uma vida íntegra com Ele? Para que você se torne uma nova pessoa? O que tem feito você se afastar desse primeiro amor? O que tem feito você se afastar da sua vida com Deus? Como tem sido o seu dia a dia com Deus? Como tem sido a sua leitura com a Bíblia? Como tem sido suas orações? Você tem sentido que você realmente tem se achegado a Deus? Como tem sido a sua rotina com Deus?
Às vezes nós precisamos entender que algumas lutas na nossa vida ela é necessária para que possamos crescer em Cristo, para que possamos crescer em estatura e graça. O que está faltando? O que está faltando na tua vida? O que está faltando para que Deus possa fazer um milagre acontecer na tua casa? A tua casa hoje é o seu corpo, é o seu coração, é a sua mente. O que está faltando para que Deus possa te usar, que Deus possa fazer através de você? E eu separei um ponto hoje para que a gente possa reparar e que a gente possa entender em como Jacó foi usado. Deus mudou o nome de Jacó. Deus lutou com Jacó. Existiu uma bênção através disso. Existiu uma bênção através dessa luta. Existia algo que Deus queria fazer através de tudo o que estava acontecendo ali. E essas articulações que tiram a gente do foco com Deus, essas articulações que tiram a gente do foco com a palavra, com a promessa de Deus para com o seu povo, que somos nós. E o que nós temos feito para afastar isso? O que nós temos feito para afastar as coisas que não são de Deus da nossa vida? Então é uma reflexão muito forte, chegou em mim muito forte. Qual é o meu nome em Cristo? Qual é o meu nome através da palavra de Deus? E esse primeiro ponto, após Jacó ter vencido, após Jacó ter recebido a sua bênção, Jacó diz, esse é o nosso primeiro ponto, Jacó diz: me digas o teu nome. Verso 28, então disse, verso 29, Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. E ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, a minha vida foi salva. Olha que forte essa palavra. Peniel, nós podemos usar uma infinidade para poder usufruir dessa palavra Peniel. Peniel é um lugar de renovo. Peniel é um lugar onde você recomeça. Peniel é um lugar onde a gente luta com Deus e recebe a nossa bênção. Peniel é esse lugar onde te restaura e te leva para que você receba o seu nome em Cristo, para que você receba o seu nome na graça de Deus. Naquele momento, Jacó percebeu qual era o propósito de Deus em sua vida e chamou o lugar de Peniel, onde eu vejo Deus face a face. E eu te pergunto hoje, onde tem sido o seu Peniel? Onde tem sido o Peniel da tua vida? Aonde você se encontra com Deus? Aonde você se conecta com Ele? É no seu quarto? É na sua casa? É na sala? É na igreja? Aonde você consegue se conectar com Deus para conversar com Ele, para ouvi-lo, para poder tratar com Ele tudo aquilo que você tem necessidade e aquilo que Ele tem necessidade de fazer através de você. Não desista porque a luta ficou difícil. Não desista porque está mais complicado do que você esperava. Muitas vezes Deus está esperando que você persevere até o fim, para que Ele possa te dar a graça, para que Ele possa te dar força, para que Ele possa te dar as bênçãos que você precisa. Lute como Jacó, permaneça como ele permaneceu, pois eu te garanto que o Espírito de Deus estará contigo lutando, estará contigo atravessando essa dificuldade, essa luta. Nada é impossível para aqueles que acreditam, nada é impossível para aqueles que tem um convívio com o Espírito Santo, que tem um convívio com Deus. Nada é impossível para você se você aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador. Se você aceitar o Espírito Santo como teu guia, como teu amigo fiel, como teu escudeiro. Nada é impossível para que Deus possa fazer através da tua vida, se você deixar. Eu lembro de um dia 21 de março de 2024. Eu estava dormindo e às 3 da manhã acordei com um pesar no meu coração, um desespero, e fui para a varanda da minha casa na época e senti uma opressão muito grande em mim. E aquela opressão me dizia: pula daí, vai acabar rapidinho essa opressão, é só você pular. A dor que você está sentindo
A dor que você vem sentindo vai acabar rapidinho, mas você precisa pular. Era uma queda alta, meus amigos, porque era o último andar, então não seria fácil. Mas naquele momento, eu lembrei que existia um Deus, que existia um homem que morreu por mim, que existiu um homem que foi até a cruz, sangrou no madeiro, para me salvar e para me libertar de toda a opressão e de todo o maligno que existe na terra. O que eu quero te dizer com isso? Naquele dia, eu estava depressivo, eu estava mal, eu podia ter acabado, podia ter dado um fim naquele dia. Mas eu acreditei que Deus tinha uma promessa para minha vida. E então eu orei firmemente falando: eu não aceito você na minha vida. Eu não aceito que você seja o meu guia. Eu não aceito que essa dor seja causadora do término da minha vida. Porque existe um Deus que morreu por mim. E eu não aceito mais que as suas acusações continuem na minha vida. E daquele dia em diante, eu comecei a viver coisas melhores. Porque eu não aceitei o que o inimigo queria para mim. E o que o inimigo quer pra gente é morte. O que o inimigo quer pra gente é pecado. O que o inimigo quer da gente é que a gente desista da palavra de Deus. E se eu tivesse feito aquilo no ano passado, eu não estaria aqui podendo dar esse testemunho para vocês. E o que eu quero dizer com isso é que a gente não entende o propósito de Deus, a gente não entende a promessa dele. Mas o que eu tenho certeza é que temos um propósito de vida diante da palavra de Deus. E nós podemos fazer muito mais se nós acreditarmos e fizermos através da palavra dele. Eu quero deixar para você uma palavra de encorajamento. Que você possa viver cada dia mais diante da palavra de Deus. E que nós possamos ser pessoas que sejam usadas pelo poder do Espírito Santo para poder levar essa palavra para outras pessoas. E que nós possamos ser usados para que outras pessoas sejam renovadas na graça de Deus. Naquele dia, eu podia ter desistido de tudo. Mas eu entendi que tem um Deus que me ama e que restaura toda dor, que restaura toda a aflição que existia no meu coração. E hoje eu posso contar para vocês um testemunho alegre e feliz de que foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida, de não aceitar o que o inimigo queria para mim. Então eu deixo para vocês essa palavra. E que Deus possa confortar o teu coração nas dificuldades. E que Ele possa te abraçar. E que você possa deixar Ele te abraçar. Que você tenha uma semana abençoada, cheia da graça de Deus. Em nome de Jesus.